Israel continua comemorando os 70 anos da criação do Estado israelense. Os palestinos, por outro lado, relembram a data como a Nakba, ou catástrofe. Quem traz as informações é a correspondente em Lisboa, Marieta Casarré. O presidente Reuven Rivlin, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e o ministro da Defesa Avigdor Lieberman abriram as comemorações desta quinta-feira. Aviões e helicópteros sobrevoaram Jerusalém e outras cidades de Israel. Mas muitos palestinos fizeram uma marcha perto de Haifa para lembrar a Nakba, ou catástrofe, que foi a fuga ou expulsão de mais de 700 mil palestinos na época da criação de Israel. A diáspora do povo judeu no antigo Império Romano fez com que se dispersassem pelo mundo. Após 2000 anos sem ter um território fixo, no final do século XIX, milhares de judeus começaram a retornar ao território do antigo Reino de Israel, num movimento conhecido como sionismo. No entanto, o território em questão, a Palestina, era ocupada quase que exclusivamente por árabes. À medida que o número de imigrantes judeus aumentava em razão das perseguições nazistas na década de 1930, crescia também a tensão entre árabes e judeus. Houve ataques terroristas mútuos e o conflito se expandiu. Anos depois, em 1947, a ONU decidiu criar o Estado de Israel, dividindo o território da Palestina em dois. Sem terem sido consultados, os árabes palestinos não gostaram da proposta. Seu território foi dividido em dois e, para eles, que eram cerca de 1.300.000 pessoas, ficou um território menor do que para os judeus, que eram 700.000 pessoas naquela época. A proclamação da independência de Israel se deu em 1948. Inconformados, países árabes vizinhos atacaram Israel. A partir de então, o Oriente Médio tornou-se um polo permanente de tensões e conflitos. Em 1967, houve a Guerra dos 6 Dias, quando Israel derrotou o Egito, a Síria e a Jordânia, ocupando o Sinai, a faixa de Gaza, parte da Cisjordânia e as colinas de Golã, aumentando sua área para quase 90.000 quilômetros quadrados. O cessar-fogo, decretado pela ONU, foi atendido pelos árabes, mas Israel não retirou suas tropas dos territórios ocupados, fato que culminou na Guerra do Yom Kippur, quando Síria e Egito atacaram Israel durante o feriado judeu em 1973. Também foram derrotados. Nos anos seguintes, Egito e Jordânia firmaram acordos de paz com Israel, mas a proposta de criação de um Estado palestino nunca foi adiante. A dureza dos conflitos, a brutal repressão de Israel e atentados terroristas em território israelense causaram divisões entre os próprios judeus, havendo os que defendem negociações de paz com os palestinos e os que não admitem a criação de um novo Estado. Entre os palestinos e em alguns países vizinhos, também há os que não admitem a existência de Israel.